Nós vamos dar sequência ao nosso estudo sobre a carta às 7 igrejas. Semana passada vimos a carta à igreja de Pérgamo. Hoje vamos ver a carta à igreja de Tiatira, onde Jesus fala a João e ele então escreve esta carta à igreja de Tiatira. Tiatira era uma cidade relativamente próxima a Pérgamo, cerca de 65 quilômetros, obviamente que não tão próxima quanto hoje. Claro que 65 km naquela época, ou 65 km hoje. A questão é que hoje o meio de transporte, 65 km você vai rapidinho. Naquela época não era tão rápido assim, você percorre 65 km. Ela se situava num vale, ao contrário da cidade de Pérgamo, que ficava num lugar mais alto e estrategicamente era muito bom para se defender. Quando seu inimigo chegava, ele vinha por baixo. Não existiam aviões na época, obviamente, então eles tinha uma vantagem muito boa estratégica no sentido de defesa, de fuga e tudo mais. Aqui, no caso de Tiatira, já era o contrário. Tinha um grande problema estratégico com relação a algum tipo de invasão, algum tipo de conflito. Ela situava-se num vale. Um vale é um lugar abaixo, uma baixada. Eu já fui seminarista numa cidade que ela era como se fosse uma panela lá embaixo. Então, se o seu inimigo chega, ele vem lá de cima. Para quem não precisa nem entender muito sobre estratégias bélicas, estratégias militares, para saber que quem está na parte mais baixa está em desvantagem. Então, eles tinham essa desvantagem estratégica em caso de algum conflito com povos inimigos. Eles tinham uma produção artesanal muito importante para ela. Tinha padarias, padeiros, pintores, curtidores, que trabalhavam com a parte de couro, oleiros que trabalhavam com vasos, produção de cobre, de lã, entre outros. Uma região muito importante nessa questão de produção artesanal. Tinha muitas pessoas talentosas por ali. Naquela época, talvez vocês pensem que os sindicatos são coisas novas. Sindicato não é invenção tão recente assim. O sindicato foi inventado por tal partido, o sindicato foi inventado pela esquerda, o sindicato foi inventado por esquerdistas. Os sindicatos existiam já naquela época, organizações, que chamavam-se guildas. E todas as pessoas que trabalhavam, que estavam ali associadas a algum tipo de sindicato, sindicato dos curtidores de Tiatira, sindicato dos padeiros de Tiatira. Eles eram obrigados a participar de festas em honra aos deuses e comer comidas sacrificadas aos ídolos, participar de promiscuidade sexual. Então você está associado a um sindicato, como temos sindicatos hoje. Tem o sindicato dos contadores, o sindicato dos farmacêuticos, o sindicato dos engenheiros, o sindicato dos hoteleiros, sindicato de um monte de coisa. E aí, no nosso país, ainda tem sindicatos os mais variados dentro de um mesmo setor ali. Existem subdivisões que você fica perdido. Qual sindicato eu participo, que eu devo participar? Então, a vida social, ela estava ligada à sua vida religiosa, ao seu culto. Se você pertencia a um sindicato, você estava associado a todo esse tipo de coisa: comer comida sacrificada aos ídolos, participar dos cultos pagãos nos templos, participar de promiscuidades sexuais que envolviam a vida pagã entre eles. E se você não cumprir essas regras, o que acontecia com você? Você não fazia mais parte do sindicato. E se você não fizesse parte do sindicato, o que aconteceria com você? Você não poderia trabalhar. Simples assim. Percebeu o grande problema que um cristão poderia ter naquela época? Pensa, um cristão, como todo mundo, precisa trabalhar. E se ele precisasse associar ao sindicato, ele precisaria rezar a cartilha, cumprir as regras.
mas eu não vou comer comida sacrificada aos ídolos, eu não vou ao templo adorar um Deus, eu não vou participar de promiscuidade sexual, porque eu sou fiel ao meu cônjuge. Então você não faz parte do sindicato, você não pode trabalhar. Você poderia viver na miséria, se tornar um miserável, estar à margem da sociedade. Devemos também lembrar que lá, quando temos estudado o livro de Atos, no capítulo 16, nós vemos a Lídia, que ela era vendedora de púrpura e ela era da cidade de Tiatira. Então nós temos aí uma pessoa conhecida nossa da Bíblia, que é Lídia, que ela era natural de Tiatira. Ok? A igreja de Tiatira, ela recebe uma revelação do Deus glorioso através da carta que João envia a eles. Vejam lá o versículo 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, a quem tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Então aqui vem se revelando o Senhor, aquele como olhos com chamas de fogo. O texto fala aqui que estas coisas diz o Filho de Deus. Essas palavras são muito importantes aqui, porque Cristo se revela como aquele glorioso, com olhos como chamas de fogo, e como aquele que é o Filho de Deus. Os judeus rejeitavam a divindade de Jesus e provavelmente um dos os leitores, os ouvintes desta carta, dentre os ouvintes desta carta estavam os judeus que moravam na cidade de Tiatira. Vamos ler até o final esta carta, depois nós vamos expor. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza. Não somente ensine, mas ainda seduz aos meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que há próstro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regirá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então aqui o Senhor fala a igreja de Tiatira, fala que ele é o Filho de Deus, o Deus encarnado, o Deus glorioso, mostrando aos judeus que rejeitavam a Cristo. Ele está falando: eu que estou falando aqui sou o Filho de Deus, eu sou aquele que vocês rejeitaram. A sociedade de Tiatira, eles aceitavam Apolo ou o próprio César como filho dos deuses. Se vocês já assistiram a alguns filmes que dizem respeito a essa época, filmes sobre reis, sobre imperadores, você vai ver que normalmente os imperadores, os reis, são considerados filhos dos deuses. E aqui Jesus está falando: eu sou o Filho de Deus. Vocês me rejeitaram como filho de Deus, mas reconhecem a César, até Apolo, como filho dos deuses e de falsos deuses. Mas eu que estou falando com vocês, sou o verdadeiro Filho de Deus. E quando Jesus fala aqui que ele tem olhos de fogo, como chama de fogo, e pé semelhante ao bronze polido, é como se
ele está comunicando que nada passa despercebido para ele. O versículo 23, lá na frente, quando nós vamos ver, ele vai falar que ele sonda mentes e corações. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. Ele tudo ilumina, Ele tudo mostra, coloca à mostra. Nada que nós possamos fazer escondido do nosso próximo, dos nossos pais, do nosso patrão, do nosso vizinho, da lei dos homens. Nada passa despercebido diante disso. Vou fazer que ninguém vai ver, vou fazer debaixo dos panos aqui, escondido. Meu patrão não vai perceber. Deus percebe todas as coisas. Vou fazer escondido do meu cônjuge, vou fazer escondido do meu irmão, vou fazer escondido do meu colega. Nada passa despercebido diante de Cristo. É aquele que tem olhos como chama de fogo. Então, nada passa despercebido diante de Deus. Versículo 19 fala: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Novamente, como na maioria das cartas enviadas às igrejas, Cristo vai falar: eu conheço as tuas obras, eu conheço vocês, nada passa despercebido, eu sei aquilo que vocês fazem, as obras de vocês, o amor de vocês, a fé de vocês, o serviço de vocês, como vocês estão crescendo, as últimas obras de vocês são maiores do que as primeiras. Isso mostra um certo desenvolvimento em vocês. Ora, então esta igreja é muito boa, porque Jesus a está elogiando. E sim, existe o lado bom da igreja, a qualidade da igreja. As últimas obras de vocês são melhores que as primeiras. Vocês estão mostrando desenvolvimento, vocês estão crescendo, a fé de vocês está maior, o amor de vocês está maior, vocês estão trabalhando mais na igreja, vocês estão desenvolvendo mais, vocês estão se doando mais, né? Vocês o amor de vocês tem aumentado, a perseverança de vocês é contínua e ela está maior ainda. Então, se esta carta terminasse aqui, a gente falaria: poxa, essa é uma igreja ideal, essa igreja é uma raridade, porque normalmente a gente fala das igrejas: poxa vida, essa igreja começou tão bem, as pessoas estavam vibrantes ali, elas queriam trabalhar, elas queriam se envolver, elas contribuíam com o ministério, todo mundo evangelizava, todo mundo estava unido junto, e daqui a pouco as coisas começaram a esfriar, as pessoas começaram a desanimar, já não queriam mais trabalhar tanto, já não estavam mais tão dispostas a evangelizar, não estavam mais dispostas a contribuir, não estavam mais dispostas a auxiliar a sociedade, a cuidar dos carentes, dos pobres, das viúvas. Já as coisas foram diminuindo. Como Éfeso perdeu o seu primeiro amor, como nós vimos numa das cartas aqui, que Éfeso perdeu o seu primeiro amor. Então, se a gente para aqui, a gente fala: tá ótimo, essa é uma igreja muito boa, gostaria de estar numa igreja como essa é uma igreja modelo. Onde é esta igreja que irei até lá? Farei parte dela, contribuirei com esta igreja, serei edificado. Mas a carta continua, e na maioria delas, boa parte delas, o Senhor fala: tenho porém contra ti. Então o Senhor coloca a qualidade, fala: olha só a qualidade, olha que coisa boa, olha só a virtude, olha como você cresceu nessa área, olha como você se desenvolveu. Lembrando aqui, irmãos, nosso padrão é Cristo. Então, se a gente fosse olhar só para aquela questão, a gente falaria: está ótimo. Mas aí, aos olhos humanos está ótimo, mas nós estaríamos nivelando por baixo. Nosso nível é o Senhor. E quando nós nivelamos por baixo, não. Se for comparar com as outras, nós estamos muito bem. Mas o nosso padrão é Deus. O Senhor Jesus fala: tenho porém contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine,
mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. O texto aqui nos fala que eles toleravam Jezabel. Mas quem era essa Jezabel? Em vários textos aqui eles vão fazer referência a um personagem do passado para uma pessoa do presente. Então eles vão usar os princípios que uma pessoa usava. Jezabel, ela já não existia mais, obviamente. Ela era a esposa de Acabe, lá no livro dos reis, há uns séculos e séculos atrás, né? E ela já havia morrido de uma morte bem violenta. Então o texto vai usar Jezabel no sentido de mostrar as qualidades ou defeitos dela, na verdade, aqui. Vamos dizer assim, se alguém chega para você e fala, você é um Hitler, claro que você não é o Hitler. Hitler já morreu, mas a pessoa quer dizer que você é um sanguinário, que você é um antissemita, que você é cruel, que você é uma pessoa que não é ligada às liberdades. Então ela está associando a imagem de uma personagem do passado com você no presente. No caso aqui está falando de Jezabel, da história de Jezabel lá no Antigo Testamento. Só para nós termos noção, texto lá de 1 Reis, capítulo 16, versículo 31 e 33. Primeiro livro dos Reis, capítulo 16, versículo 31 ao 33, diz assim: como se fosse coisa somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Então, Acabe se casa com uma mulher que não faz parte do povo de Deus e vai adorar os outros deuses, é levado a adorar os outros deuses. Então é esta associação que Jesus Cristo faz com a igreja de Tiatira, que ela está tolerando esse tipo de pessoa. Capítulo 21 de 1 Reis, versículo 25, diz assim: ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. Aqui está mostrando que Jezabel era uma mulher instigadora, manipuladora, que convencia a Acabe a fazer as coisas erradas, da mesma forma que a Jezabel lá do Novo Testamento, em Apocalipse, convencia, instigava pessoas a fazer aquilo que era errado. O texto de 2 Reis, capítulo 9, vai falar do fim lá de Jezabel, que ela se joga lá, que ela cai totalmente estatelada lá no chão e os cães comem as vísceras dela lá. É uma história bem terrível, né? Era uma mulher que se declarava profetisa. O fato de ela se declarar profetisa não quer dizer que ela era uma profetisa. Existiam profetisas, já na época do Novo Testamento, inclusive, existiam profetisas, mas Jezabel era uma falsa profetisa, não era uma profetisa de verdade. O texto fala aqui que ela a si mesmo se declara profetisa. O fato de uma pessoa se declarar profetisa não quer dizer que ela é verdadeiramente. Ela era uma falsa profetisa. Então o texto fala aqui que ela se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição. Ela era um tipo de professora, alguém que estava ensinando algo, mas ela não apenas ensinava, ela seduzia, ela fazia com que as pessoas praticassem aquilo que ela estava falando. Ela, além de orientar, ela falava: faz assim, assim, assado, você vai em tal lugar, você faz dessa forma, levando as pessoas a fazerem aquilo que era errado. Não é apenas aquele cara que vai estimular alguém a fumar algum tipo de entorpecente, alguma droga. Fala:
Tal droga eu já experimentei, é boa, ela faz bem, se você tem algum problema de saúde, ela vai te ajudar inclusive nesse problema de saúde. Então, essa pessoa ali está te ensinando, falando, olha, isso aqui é bom. Mas ela apenas não te ensina, ela vai falar, você vai em tal lugar, conversa com tal pessoa, e se você levar tanto de dinheiro, ele vai te dar. Era isso que Jezabel fazia. Ela ensinava e ela ainda seduzia. Vai e faça desse jeito, em tal lugar, dessa forma, com tal pessoa. Ela era uma pessoa dentro da própria igreja de Tiatira. Era isso que o Senhor Jesus tinha contra esta igreja. Tolerar uma mulher ao estilo de Jezabel. Uma mulher sedutora, manipuladora, que estava manipulando pessoas a praticarem imoralidade sexual, paganismo. E o objetivo de tudo isso que era? Serem aceitos pela sociedade e evitarem perseguições. Ora, se vocês participam de cultos pagãos, de rituais de sexualidade, de algum tipo de adoração que envolva sexualidade, vocês serão aceitos pelo povo de Tiatira. É assim que a coisa funciona até hoje. Olha, se você fizer esse tipo de coisa, ou falar tal tipo de coisa, ou deixar de fazer alguma coisa, você vai ser aceito pela sociedade. Se você deixar de falar, de combater o homossexualismo, você vai ser aceito pela sociedade. Inclusive, se você aceitar homossexuais da igreja e casar homossexuais da igreja, você vai ser muito bem aceito pela sociedade. Então você vai, você faz um comunicado e você fala, não, são muito bem-vindos, nós vamos, não vamos confrontar, se vocês virem até aqui, vocês podem permanecer do jeito que vocês estiverem. Era uma dos objetivos, ser aceito pela sociedade, deixar as perseguições de lado e viver de uma forma tranquila. Pratiquem a prostituição. Comam coisas sacrificadas aos ídolos. É o estímulo. Nós vivemos numa sociedade completamente promíscua hoje. Aonde você for, você vê uma placa, você vê um vídeo, você vê um trailer, você vê uma pessoa imoral. E isso está em placas pela cidade. Nós temos uma placa enorme, bem próxima aqui ao nosso local de culto. Isso é estimulante para as pessoas. Isso, ninguém mais se choca com isso. Tem lá placa sugestionando alguma coisa. E às vezes nem diz respeito a uma coisa que envolva a promiscuidade. No caso aqui perto mas tem placas que envolvem alguma outra coisa, um carro, um produto de limpeza, alguma coisa assim, que se vê uma cena ali e se fala, poxa, o que tem a ver isso? Porque a promiscuidade ela foi estimulada e ela se tornou algo natural para as pessoas. É normal, é corriqueiro, tem em todo lugar. E aí indivíduos na igreja podem estimular isso, se infiltrar na igreja e dizer, não, isso é normal. Se vocês não aceitarem isso, vocês não vão ser aceitos pela sociedade. Se a igreja não disser que ela aceita isso, ela vai sucumbir, porque as pessoas não vão aceitar a igreja dessa forma. A igreja está muito atrasada. E vejam o que o Senhor fala contra esta Jezabel. Versículo 21 vai falar, dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Nós vemos aqui a graça de Cristo. Ela era uma mulher promíscua, uma prostituta, e o Senhor fala, eu dei-lhe tempo para que se arrependesse. O Senhor poderia fulminá-la instantaneamente, uma pessoa que entra na igreja com o fim de manipular. O Senhor fala, eu dei-lhe tempo, eu dei-lhe oportunidades. A graça e o amor de Cristo são descritos aqui. Quando uma pessoa desse tipo de intenção, ela deve ser disciplinada, ela deve ser orientada, e o Senhor lhes dá oportunidades para que se arrependam, para que troquem de vida, para que entendam que aquilo que estão fazendo é errado e
comprometem uma vida espiritual. E o Senhor continua falando: todavia, não quer arrepender-se. Eu dei tempo, mas ela não quer se arrepender. É como alguém chega e orienta e fala: olha, o que você está fazendo é errado, está errado, você precisa se arrepender, não ande por esses caminhos, vão ter consequências graves. Não é nada, fica assim. E as consequências vêm. As consequências físicas e consequências espirituais. O texto nos fala, versículo 22, eis que apróximo de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. A cama que ela vai se prostrar não é mais a cama onde existia a imoralidade sexual, é a cama de um leito de dor, de um leito de doença, de um leito de morte. A cama usada para promiscuidade sexual é a cama do leito de morte agora. É uma cama de hospital. É uma cama, um lugar onde a pessoa vai ficar definhando ali por causa dos seus pecados. Você recebeu a oportunidade. Você não quis se arrepender. Agora você vai ter as suas consequências. O Senhor a prostra de cama. E o texto fala que não só ela, mas também em grande tribulação os que com ela adulteram. Aqueles que são levados por Jezabel, que são incitados por ela, que foram seduzidos por esta Jezabel, serão atribulados, caso não se arrependam das obras que ela ensina. O Senhor continua chamando aqueles que estavam sendo seduzidos por Jezabel. Olha, Jezabel vai se prostrar na cama. E vocês, se vocês não se arrependerem, o mesmo fim vocês terão. É um alerta do Senhor. É a lei da semeadura. Aquilo que você plantar, vai colher. Se arrependam. A mensagem é: se arrependam. Se vocês não se arrependerem, terão o mesmo fim dela. Vocês que tantas boas obras estão fazendo, que estão crescendo, mas estão tolerando promiscuidade dentro da igreja. Tanto crescimento, mas envolvendo promiscuidade, com sujeira, com sensualidade, sexualidade, prostituição. Versículo 23 fala: matarei seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Está falando: não vou matar só vocês, vou matar os filhos de vocês. É algo terrível pensar isso. Pensar uma das coisas mais chocantes, e você não precisa ter passado por isso, e ninguém deseja passar por isso, é pensar na morte de um filho. Só de se pensar nisso já dá uma certa agonia no coração, porque nós estamos preparados para pensar, nós pais, que seremos enterrados por nossos filhos, e não o contrário. E quando há um falecimento de uma criança ou de um jovem mesmo, todo mundo se choca, fala: poxa, era tão jovem, tão cheio de vida, tantos projetos, tanto para se viver. Não que você não fique triste com uma pessoa que falece quando está idosa, ou quando já passou de certa idade. Mas você entende: olha, ela já estava com certa idade, estava doente e tal. Mas com um filho, com um indivíduo mais jovem, isso é chocante. E o Senhor fala aqui: eu matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. O que o texto está falando aqui é: a punição para o pecado, ela é uma punição justa. E a punição ao pecado, ela é dolorosa.
E ela traz consequências terríveis, ela traz muita dor. O Senhor aqui está falando: qualquer prazer que vocês tenham sentido, como a questão da prostituição, da sexualidade que vocês estão levando às últimas consequências, não vai ser comparável com a dor que eu vou causar em vocês. Eu vou trazer doença e morte a vocês. Eu vou fazer com que vocês adoeçam, eu vou ver, e vocês podem ver os seus filhos morrerem. Deus é justo, Deus é gracioso, Ele chama o arrependimento. Se arrependam. Ela não se arrependeu, vai ser prostrada de caminho. Se vocês, vai acontecer a mesma coisa se vocês não se arrependerem, e eu vou matar os filhos de vocês. Esse é o fim daquele que vive em desobediência ao Senhor. Não só na questão da promiscuidade e da prostituição, mas de qualquer tipo de desobediência, dos vícios, do roubo, da desobediência aos pais. O Senhor pune, porque o Senhor é justo e Ele não fica passando pano. Ele não fica, não, tudo bem, vou deixar passar. Não, atenção. O Senhor nos fala aqui que as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. O texto, se fosse traduzir literalmente aqui, o texto estaria falando aquele que sonda os rins e corações. Os rins eram considerados parte dos sentimentos do ser humano, né? As entranhas eram usadas como sentimento dos seres humanos naquela época. Os rins, os intestinos, as entranhas eram usadas dessa forma. O Senhor conhece, no sentido de o Senhor conhece o nosso íntimo, o Senhor conhece o nosso interior. Então, você pode fazer o que for escondido, mesmo a sua promiscuidade sexual. O Senhor conhece o seu interior, a sua mente, o seu coração, os seus sentimentos, as suas motivações. O Senhor conhece. E tudo isso vai ser feito para que as igrejas saibam disso, para que o nome do Senhor seja conhecido e o nome do Senhor, com tudo isso, com o juízo de Deus, seja glorificado, mostrando a justiça de Deus, mostrando a justiça de Cristo, porque Ele sonda mentes e corações, e Ele quer uma igreja pura, uma igreja santa, uma igreja que reflita a sua glória. Versículo 24, versículo 23, terminando, ele fala: vos darei cada um segundo as suas obras. O Senhor vai punir. Versículo 24 diz: digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não a conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Aqui, ele fala: aqueles que não têm essa doutrina, que não foram estimulados por essa doutrina, que não foram levados por Jezabel, pelas doutrinas profundas de Satanás. Eles entendiam, principalmente no meio dos gnósticos ali, que existiam conhecimentos mais profundos que eles poderiam trazer e tal. É que ele fala: sobre vocês não vai ser jogada nenhuma carga, se vocês não conheceram esse tipo de doutrina. Os que vão ser punidos serão aqueles que ofenderam a santidade de Deus, que desobedeceram o Evangelho, que não vivem para Cristo, aqueles que foram levados por Jezabel. Então, o que o Senhor fala aqui é como se Ele estivesse dando a orientação que já havia sido dada, inclusive no Concílio de Jerusalém, em Atos capítulo 15, versículos 28 e 29, falando ali de se abster das impurezas sexuais, de comidas sacrificadas aos ídolos, né, e de sangue de animais sufocados. Vocês se mantenham naquilo que foi orientado, que vocês conservai o que tendes até que eu venha. Não vou colocar outra carga sobre vocês. Fiquem dentro daquilo. Aquele concílio foi feito por causa da questão da circuncisão, e ali foi decidido: não se envolvam com comidas sacrificadas aos ídolos, relações sexuais ilícitas,
com comida com sangue de animais sufocados, e eram essas questões. Então, não vai ser colocado outro fardo sobre vocês. Conservais o que tendes até que eu venha. Permaneçam perseverantes. Vivam em obediência até que eu venha. É isso que Cristo quer. Não se envolva com ritos pagãos, apesar das pressões que vão existir. As pressões virão, você pode perder seu emprego, a sua renda. O Senhor vai te sustentar de alguma forma. Não ceda às pressões. Perceba que a pressão daquela época certamente era muito maior do que para nós. Hoje nós temos muitas opções com o que trabalhar. Se eu não puder trabalhar nesta empresa que eu vou desonrar a Deus, por mais que seja difícil procurar emprego, eu consigo alguma coisa. Eu posso fazer um bico, eu posso trabalhar de forma informal, eu não preciso estar associado a algum tipo de sindicato. Posso fazer alguma coisinha, posso vender alguma coisinha aqui, posso fazer um serviço de quintal aqui no terreno de alguém, fazer um trabalhinho manual ali. Isso acaba sobrevivendo. E o Senhor nos chama perseverança. Persevere até o fim, até que o Senhor volte. Aí o Senhor chega na parte da promessa, versículos 26 ao 29. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as regirá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de pai. Então ele fala, ao vencedor darei autoridade sobre as nações. A Bíblia nos fala que nós reinaremos com Cristo e teremos autoridade para julgar. Capítulo 5, versículo 10 de Apocalipse vai falar que o nosso Deus, para o nosso Deus, os constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Capítulo 22, versículo 5 de Apocalipse. Todos esses textos nós vamos trabalhar quando chegarmos a essa apologia de forma mais. Vamos nos ater a esses textos. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz, de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Um outro texto que fala sobre isso é o texto de 1 Coríntios capítulo 6, versículos 2 e 3, quando o apóstolo Paulo confronta a igreja, que eles levam questões da igreja para que o juiz do mundo julgue pessoas da igreja, casos da igreja. 1 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 1 diz assim: aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Então Paulo aqui está confrontando a igreja de Corinto, falando: olha, nós julgaremos o mundo, nós julgaremos os anjos, e vocês não estão conseguindo julgar as coisas, os problemas que existem entre vocês, estão levando para juízes do mundo. Então o que o texto está falando aqui é que nós, como vencedores, teremos autoridade sobre as nações no julgamento. O texto aí fala: dar-lhe-ei a estrela da manhã, esta estrela da manhã, fazendo alusão ao próprio Cristo, que a Bíblia nos fala que Ele é esta estrela da manhã. Jesus Cristo, capítulo 22, versículo 16 de Apocalipse, fala que Ele é esta estrela da manhã, e que nós estaremos para sempre em Sua presença, na presença desta estrela, e reinaremos junto com Ele. A Bíblia fala que nós reinaremos juntamente com Cristo. Então nós estaremos na presença de Cristo para todo sempre. Fala que nós estaremos ali com o cetro de ferro regendo, E o texto termina falando: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que você compreenda esta mensagem. Há algumas aplicações para nós na manhã de hoje. Não negocie a aceitação ao Evangelho.
não queira tornar o Evangelho aceitável às pessoas, aos indivíduos desta sociedade. Torná-lo divertido, legal. O Evangelho não precisa ser legal. O Evangelho precisa ser fiel àquilo que ele está falando. Você não vai deixar princípios cristãos de lado para ser uma pessoa legal. Dizer, olha como cristão é legal. Então você pode vir à minha igreja porque nós somos legais. Então nós somos aceitáveis à sociedade porque nós somos gente boa. É importante que você rejeite indivíduos que se autodeclarem com algum tipo de autoridade, como Jezabel, que se declarou profetisa. Ela era profetisa. Quem disse que você é? Eu sou apóstolo, não sei do que, eu sou isso, eu sou profeta, eu sou ministro, não sei das coisas. Você está se declarando algo. Rejeite esse tipo de coisa, porque a pessoa tenta dar a si própria uma autoridade para que você aceite aquilo que ela está falando. A igreja é o corpo de Cristo. Todo tipo de paganização ou mundanização deve ser rejeitado. Práticas, culturas pagãs dentro da igreja. Não vamos ter práticas pagãs dentro da igreja. Cultura pagã dentro da igreja. Começar a trazer a cultura do mundo para dentro da igreja. Uma cultura idólatra para dentro da igreja. Nós só vamos tirar a imagem, mas vamos trazer a cultura para dentro da igreja. Nós só vamos tirar alguma palavrinha que tem ali, mas vamos trazer a cultura para dentro da igreja. Não vamos paganizar a igreja. Não vamos mundanizar a igreja. A sociedade está aceitando esse tipo de coisa, nós vamos aceitar. A sociedade está aceitando o homossexualismo, a igreja não tem que aceitar porque a Bíblia não aceita. Porque nós cremos pela Bíblia que isso é pecado. Nós vamos orar por essas pessoas, podemos conversar com essas pessoas, não vamos perseguir de modo algum. Tá? Eles podem participar de um culto na igreja? Sim. Mas para fazer parte de uma igreja, eles precisam se arrepender dos seus pecados, como a Bíblia fala que é pecado. A Bíblia fala que é pecado. Então não vai deixar de ser pecado porque a sociedade está aceitando. Então a igreja vai, como corpo de Cristo, rejeitar esse tipo de situação. Não, vamos casar um casal gay. Não vamos, porque a Bíblia não nos dá esta autoridade para fazermos desta forma. É importante nós entendermos, isso é uma questão bastante sensível também, que a moralidade é princípio. Você não deve relativizar. Se você olhar para roupas que os seus avós usavam, não pense só em roupa de gente velha, tá? Pense na roupa do seu avô, da sua avó quando eles eram jovens. E pense nas roupas que você como jovem pode usar hoje. Se você pudesse viajar no tempo e estar na época do seu avô com a sua mesma idade, é provável que você fosse associado a algum tipo de prostituta. A maioria dos indivíduos da nossa época, se conseguíssemos viajar no tempo para algumas décadas atrás, eu falei, isso é a roupa de uma prostituta, de uma meretriz. Isso não é a roupa que se viste. Por que nós aceitamos isso? Porque nós vamos relativizando. Vai mudando aos poucos, o decote vai aumentando, o tamanho do vestido vai diminuindo. As roupas vão ficando mais coladas, mais transparentes. Isso vai aos poucos você já não liga mais, isso vai se tornando normal. Vai relativizando. Tudo normal, tudo tranquilo. Não é. É importante nós compreendermos que isto é o início, que isso já é um pontapé ali para você pensar na questão da promiscuidade. Ora, se você começa a usar dentro do culto, inclusive, roupas decotadas, justas, curtas, isso é um sinal de que a sua moralidade não está andando muito bem, que há algum problema de princípios com você. Preste atenção nisso, não apenas no cumprimento da sua roupa, mas na sua intenção do coisa. Por que eu vou vestir esse tipo de roupa? Não só para ir à igreja,
Mas se eu for fazer um exercício físico, ou for ao trabalho mesmo, por que eu posso ir ao trabalho com essa roupa e não para o culto? Estou sendo hipócrita às vezes? Por que eu posso fazer uma caminhada com uma roupa desse tipo, mas eu não posso de repente receber uma pessoa em minha casa, uma visita com essa roupa? Nós começarmos a relativizar isso. É importante que nós tenhamos o princípio da pureza do Senhor, de não tornarmos isso algo normal das nossas vestimentas. O princípio do namoro visa o casamento. O princípio do namoro hoje qual é? Eu conheci porque eu gostei, porque eu tenho desejo pela pessoa e eu vou ter um relacionamento sexual com ela. O princípio da sociedade, não o princípio de Cristo. O Senhor nos chama para nos preservarmos até o casamento. Se não tornamos a igreja um lugar de promiscuidade sexual, aceitamos os ensinos de Jezabel, aceitamos os princípios de Jezabel e somos ali pensando, não, mas se eu não aceitar isso, todo jovem hoje age dessa forma, e se eu não aceitar isso, os jovens não vêm para a nossa igreja. Então, como nós queremos ser aceitáveis à sociedade, nós vamos falar, não, nós aceitamos, porque todo mundo faz, então nós não vamos combater, porque se nós vamos combater, vamos ter que disciplinar todo mundo e de repente excluir todo mundo. Então vamos aceitar, por amor. Não é isso que o Senhor quer de nós. Estaremos aceitando os ensinos de Jesus. A sexualidade, tudo que envolve a sexualidade. A sexualidade deve estar dentro do casamento, entre homem e mulher. Qualquer outro tipo de sexualidade extraconjugal, com pessoa do mesmo sexo, com 1, 2, 3, 4 pessoas, é errado. Está na moda hoje, o trisal. Tem ali 2 homens e uma mulher, ou 2 mulheres e um homem. Não é mais casal, é trisal. Se tornou a nova moda agora. Até deu uma desgraça esses dias aí que um trisal lá se desfez porque ela queria ficar só com um deles, aí o cara que foi rejeitado foi lá e matou os 2. É um novo princípio de sexualidade, de você, eu quero novidades, eu quero algo mais, quero conviver com mais mulheres, com mais homens, com pessoas do mesmo sexo. Não, nós não vamos aderir aos ensinos de Jezabel. O nosso princípio está em Cristo, como noiva de Cristo que nós somos. A fidelidade no casamento é tão importante. E eu sou, não, mas hoje em dia todo mundo dá uma saidinha, todo mundo dá uma puladinha de cerca, todo mundo é engraçado, né? Mas é verdade, né? Eu não disse tu não, como assim, cara? Você é fiel, só com a sua esposa, você não tem outro relacionamento? Sabe que está perdendo. Você abre as portas para os ensinos de Jezabel, e isso tudo está sendo inserido na igreja como se fosse algo normal, como se fosse natural. A promiscuidade, ela vai se infiltrando na igreja e fala, não, é vocês que não são amorosos, é vocês que são quadrados, é vocês que não toleram o pluralismo. Não é dessa forma. Nós estamos aqui para investirmos no reino de Cristo, e não no reino que irá passar. Mas nós estamos aqui para nos associarmos ao mundo, porque nós queremos ter lucro, queremos ter bons salários, temos um império nosso aqui. Se for necessário, precisamos abrir mão de um certo valor, de um certo reconhecimento, por amor a Cristo. Como aqueles irmãos deveriam abrir mão da aceitação à sociedade por amor a Cristo. Eles perderiam muito, mas ganhariam o reino, perseverariam até o fim. É isso que o Senhor quer de nós: perseverança até o fim, fidelidade, amor a Ele e um coração dedicado a Ele.
não aos nossos próprios prazeres, mas que o nosso prazer maior seja estar na presença de Cristo.